Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, com noite de mistério. Na Londres, dos séculos XVIII e XIX, cenário dos filmes de Sherlock Holmes, cenário para o Jack o Estripador, as pessoas caminhavam, trabalhavam, viviam pelas ruas de uma grande metrópole, sem nem imaginar que debaixo de seus pés havia outro mundo, sombrio, obscuro e misterioso, e nem se davam conta disso. Um mundo de centenas de milhas de túneis de esgoto, construídos para levar para longe da cidade todo tipo de detrito e sujeira. Caminhos, corredores, galerias, um verdadeiro labirinto subterrâneo. E na mesma época, também havia uma profissão ingrata, os tochers. Eles trabalhavam nos esgotos, procurando por qualquer coisa que tivesse algum valor. Eram homens e mulheres muito pobres e essa era a única forma de sustento. Usavam capa e botas, estavam sempre mascarados e com capacetes de latão ou couro. E às vezes encontravam moedas, joias, talheres de prata e vendiam para as lojas. Mas na maioria das vezes passavam até meses sem encontrar nada. Era um trabalho tão perigoso e insalubre que o governo tornou ilegal em 1840. Mas mesmo assim, eles continuavam, porque além de ser a única garantia de sobrevivência, estava pagando melhor, porque a proibição acabou fazendo com que as pessoas se interessassem muito pelo que os tochers encontravam. Henry Mayhew, um jornalista, chegou a escrever algumas linhas sobre os tochers no seu livro, chamado Trabalhadores de Londres, e os descreveu como exploradores, que mais parecem criaturas dos subterrâneos do que homens. Eles enfrentaram a morte a todo momento e de várias formas. Era fumaça tóxica, desmoronamentos, explosões de metano, ratos enormes e bem valentes, e isso sem contar na exposição a doenças. E tudo isso, claro, acarretava sequelas. Muitos deles tinham feridas pelo corpo que não fechavam, pele descamada, tinham doenças respiratórias e sensibilidade à luz, por ficarem tanto tempo na escuridão. Mas não era só moedas e doenças que os tochers traziam para cima. Eles também traziam histórias fantásticas, tudo coisas que, segundo eles, testemunhavam nos subterrâneos. Segundo eles, muitas criaturas jamais conhecidas por grande parte das pessoas habitam os esgotos. E não se trata de ratos ou baratas. São híbridos, coisas sobrenaturais e criaturas que se tornaram bestiais, vivendo tanto tempo na escuridão. E a mais apavorante delas, pelo menos para os tochers, eram os porcos do esgoto. Eles estavam sempre atentos a essa ameaça, já que se cruzassem com um deles, não teriam a menor chance, já que não eram mais porcos comuns. Ficaram muito grandes e fortes, conheciam cada uma daquelas galerias como ninguém, eram inteligentes e, por passarem a vida comendo ratos, se tornaram carnívoros. Seus olhos se acostumaram à escuridão e brilhavam como fogo, e o tocher que visse isso já estava condenado, porque era o sinal de que a fera estava para atacar. Alguns evitavam a parte da cidade conhecida como Hampstead,
já que era o domínio das feras, e os tochers que se arriscavam nunca voltavam. Os porcos conseguiam esmagar as vítimas sem a menor dificuldade, e quando havia alguma chance de luta, era sangrenta e fatal. Os tochers que se aventuravam a ir mais fundo pelos túneis contaram que viram criaturas muito estranhas, que só de muito longe lembravam porcos. E isso porque eram ainda maiores, eram deformados, e alguns eram albinos de olhos vermelhos, totalmente adaptados ao ambiente. Disseram também que os grunhidos eram assustadores, não era igual a de porcos normais. E a história sobre a existência dos porcos, as feras do esgoto, se espalhou por toda Londres e causou medo por muitos anos. Claro que muita gente não acreditava. Dizia que não passava de lenda criada pelos tochers ou alucinações causadas pelo trabalho insalubre, que poderia mesmo bagunçar a mente de qualquer um, ou às vezes por bebida. Que seria impossível que porcos vivessem tantos anos no esgoto. Mas seria mesmo impossível? Porcos são bichinhos curiosos. No século XIX, eles caminhavam livremente pelas ruas, e isso sem contar nas fazendas das proximidades. Eles poderiam muito bem ter escapado, entrado por alguma abertura de acesso para o subterrâneo. E aí, perdidos naquele labirinto, encontrando alimento no lixo, se adaptaram e se reproduziram. Foram se misturando, se adaptando, o que pode ter criado anomalias genéticas. E aqueles que escolheram viver ainda mais ao fundo dos túneis também se adaptaram e geraram filhotinhos albinos. Nunca tiveram contato com a luz do sol. Então, não é tão impossível assim. Mas depois de uma gigantesca revitalização dos esgotos de Londres, não se ouviu mais falar das feras do esgoto. Mas há quem diga que eles ainda existam, bem lá nas profundezas, vivendo em uma comunidade oculta e bem longe e segura da maldade humana. E semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de resolver. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.